Bom dia! Dia! Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, estamos com um cenário novo aqui. Eu reformei É, meu quarto, coloquei o quadrinho. que beleza! Arrumou a casa. Sim, eu tava. Como eu mudei para São Paulo, aí minhas coisas estavam tudo jogadas, assim, a gente tava fazer aquela limpa em casa, sabe? E organizar meu quartinho, mudamos de posição, assim, foi maravilhoso. Agora estamos. Esse vai ser o cenário oficial agora, que eu sempre ficava rodando pela casa. Você não voltou para São Paulo ainda não, né? Não, vou ficar aqui. Por isso que a gente resolveu me ajeitar aqui, porque acho que só vai para ano que vem, né? A USP Ah, falou que sim, sim, volta se tiver vacina. Então vai demorar um pouquinho. verdade. Por enquanto, a Você aula também tá no virtual, cenário né? Não, diferente aí que você tá. aqui onde eu moro são três casas, né? Então, é a casa da família, né? Tem a casa do meu sogro, da avó, a nossa. Então, eu estou agora aqui na casa do meu sogro e da minha sogra, porque a conexão aqui é melhor. Ah, sim. Ah, que legal que vocês têm a felicidade de ter todo mundo junto, né? É, No mesmo turma tempo. junta, em Bacana, né? harmonia, graças a Deus. É. Graças a Deus, amém. Bom dia, todo mundo que tá chegando, Amanda, Georgia, que mais? Murilo já estava com a gente. A Ti Prudente, a Flávia. Bom dia, gente. Eduardo, obrigada por estarem conosco hoje. A gente está com uma leve concorrência, né? A gente estava até brincando que o André Trigueiro está recebendo o Marcel, o biógrafo, né, do Chico Xavier, agora tá em live, então a gente já esperava que tivesse um pouquinho menos hoje. Mas de boa. É, depois vamos lá assistir, né? Vai ser uma live muito boa, com certeza. Ele é um querido, né? Mas então, vamos começar a nossa. Hoje o Vamos lá. tema é muito interessante, né? Você publicou esse tema, né, o Consolador Prometido dos Animais, na Revista Internacional do Espiritismo, então não foi um Essa artigo aqui. específico. Isso, essa mesma, que teve a edição especial do filme do Kardec, né? Uhum. Então, é maravilhoso, né? Ter mais uma vez uma oportunidade de segunda vez, né, que a gente conseguiu publicar na Revista Internacional do Espiritismo. E então, Mais, assim, a gente mais na verdade, já publicamos lá mais de uma vez. O Murilo acho que publicou duas vezes lá. a E eu terceira, publiquei essa no ano passado, a terceira. É. três O vezes. MOV marcando presença na Revista Internacional de Espiritismo. Maravilha. Então, assim, não foi um artigo escrito especialmente no site, né? Então, realmente foi uma coisa de fora que a gente resolveu incluir no catálogo de artigos, né? Bom, mas então vamos fazer a nossa pequena prece e a gente inicia a nossa live, esperando mais um pouquinho alguém chegar. Então, todos que estão conosco agora, que estão chegando, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, com muita alegria nos nossos corações, estarmos novamente reunidos, mais uma Move Live, com todas as bênçãos e todo o apoio da espiritualidade, das falanges franciscanas que nos apoiam no trabalho, que sabemos que trabalham junto conosco, que possam mais uma vez intuir nossos pensamentos, que a gente possa levar as palavras consoladoras a todas as pessoas aqui presentes, a nós mesmos, a todos os espíritos desencarnados que também possam estar acompanhando e a toda a Terra possa receber essa energia franciscana que emana de nossos corações, envolvendo a todas as pessoas, a todos os animais, a toda a natureza, para que a gente busque cada vez mais uma harmonia universal com todos os nossos irmãos da mesma criação. Que esse singelo trabalho possa repercutir em todo o universo. Que Senhor Jesus, nosso Pai, nosso querido irmão, possa estar conosco. Que seja uma live maravilhosa. Assim seja. Ai, Graças a Deus. graças a Deus. É bom, né? Rafinha, Fazer prece é muito bom, né? é muito bom sentir isso, assim, as minhas preces matinais são que me dão força no dia a dia, né? Você então tocou num assunto muito interessante, a respeito desse Consolador prometido, né? Porque tem uma passagem que Jesus fala, né, que quando ele vai deixar os apóstolos 40 dias depois dele ter a sua ressurreição barra, né,
materialização, que a gente coloca aqui no Espiritismo, ele ainda ficou mais 40 dias com os apóstolos e aí se despediu deles, dizendo para eles não ficarem tristes, porque no futuro ele traria um consolador prometido que faria relembrar, né, tudo que ele disse aos apóstolos. E hoje nós entendemos, né, dentro da doutrina, que seria a doutrina espírita esse consolador prometido. Então, o questionamento central, será que esse consolador prometido de Jesus, ele se estende a todas as criaturas, ou ele é somente para os seres humanos? E fica nessa dualidade, né? Como é que foi essa questão dessa inspiração nesse tema específico, né? Que a gente dificilmente para pensar, né? Consolador prometido, relacionar com os animais, né? O que te fez pensar nesse tema? É um título muito sério, muito grave, o título que o Espiritismo carrega de ser o Consolador prometido. Porque, como você bem disse, Jesus anunciou isso, está registrado lá no Evangelho de João, que ele enviaria o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, e, portanto, recordaria tudo aquilo que ele não pôde dizer naquela época. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, sobretudo, né, chamado Cristo Consolador, Allan Kardec inicia esse capítulo com um item chamado Consolador Prometido, onde ele ali afirma que o Espiritismo é esse Consolador Prometido, que vem restabelecer tudo aquilo que foi deturpado, que vem através da razão, explicar o que as parábolas não puderam explicar naquela época, e vem consolar, vem esclarecer, vem desenvolver o entendimento da relação no mundo espiritual com o mundo corporal, e vem desenvolver também no coração dos seres a moral cristã, a fraternidade, o amor, a paz, enfim. É um título seríssimo que outras tradições cristãs reivindicaram também. Maomé considerava que o islamismo era o consolador prometido, a tradição católica entendia que o consolador prometido ele veio na época do Pentecostes, então o anúncio de Jesus seria ali, e outras tradições também entendem que são o consolador prometido, e o espiritismo também. Então é um título muito sério, muito grave, no sentido de que se o espiritismo é, em verdade, o consolador prometido, ele não pode ser um consolador prometido atendendo tão somente os interesses de viver, de ser feliz, de evoluir dos seres humanos. Ele precisa atender os interesses também de bem-estar, de felicidade dos seres não humanos também. Então, a partir do momento, se constatarmos, como já constatamos, que a doutrina espírita está só se direcionando ao bem-estar dos seres humanos, ela já não seria mais um consolador prometido. Porque se Jesus Cristo é o governador espiritual do planeta, e através da doutrina espírita nós entendemos que ele é o formador da Terra, é o gestor da Terra, junto de uma pleiade de espíritos superiores, a gente, por consequência lógica, entende de maneira simples e clara que toda a sua governança, todo o seu trabalho é para todos os seres que evoluem aqui na Terra, humanos e não humanos. Então, se nós constatarmos o movimento espírita em si está fazendo um trabalho tão somente para os seres humanos e não para os não humanos, fica algo como contraditório. Então é muito interessante pensar nesse sentido. Ok, na minha compreensão pessoal, eu entendo que são vários os consoladores prometidos. Eu não vou fazer essa discussão aqui agora, né? Eu não gosto muito dessa ideia de falar nós somos o consolador prometido. Ah, então o outro não é? Como é que eu vou dialogar com o outro de outra crença ou sem crença nenhuma, dizendo, né, eu sou o consolador prometido. Então você, para ser salvo, por exemplo, precisa também ser espírita. Eu não gosto muito dessa ideia. E é até interessante essa crítica aqui amistosa, porque quando a gente vai pesquisar nas redes sociais, nos textos, o tema que é mais abordado no movimento espírita é esse, é o consolador prometido. Caramba, É verdade. Então passa muito uma ideia de uma supremacia, né?
nós somos o Consolador prometido, né? E os outros não são? Né? Tanto trabalho lindo sendo feito aí, tantas tradições filosóficas, religiosas, hinduístas, budistas, Brahma-Kumaris, uma série de coisas muito legais, a própria ciência fazendo um trabalho maravilhoso, né? Claro que tem aqueles que não fazem, tem uns que fazem, enfim, então, no meu modo de entender, o Espírito sopra onde quer, Consolador prometido, Espírito da verdade, é Jesus e toda essa pleide de espíritos amorosos que sopram em todos os cantos. Então é muito grave, muito sério para a gente nos afirmarmos. Somos também um Consolador prometido, sem fazer um trabalho específico de transformação moral, ética, na mudança de postura, de conduta em relação aos seres não humanos. Então a gente precisa, né, dar visibilidade, demonstrando, opa, Consolador prometido é Jesus de volta, presente entre nós, para que modifiquemos os nossos hábitos, libertando os animais de tamanho sofrimento, cuidando da casa comum, cuidando do planeta que nos alberga como um seio materno e que tem toda uma variedade de vidas multiformes e a natureza humana é justamente uma relação entre espécies. Não há humano sem não humano. Nós somos uma relação entre espécies. Nós só nos identificamos, só existimos porque somos uma relação entre espécies. Então é muito importante que o vocabulário espírita, que os textos espíritas, que as palestras espíritas, que a atividade espírita passe a fazer intensamente discursos e ações práticas que transformem o ser humano para que inclua nas suas considerações morais e no seu cotidiano o respeito, o amor aos seres não humanos. Aí sim seremos, no meu modo de ver, genuinamente consoladores prometidos. Nossa, nossa, perfeito. Eu tinha pouco conhecimento sobre isso, né? Eu sabia só essa história, né, que tá em João, e o que tá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu sabia... Opa, Opa, caí. tudo bem. Eu não fazia ideia de que outras culturas e outras crenças também se colocavam como esse consolador prometido, né? É uma E disputa, né? É uma disputa. eu não imaginava, assim, eu realmente achava que É. era o Espiritismo e pronto. Mas muito interessante. Na verdade, eu até pensava que outras crenças imaginavam que esse Consolador ainda não tinha chegado, sabe? Que seria com a vinda de Jesus. Uhum. Então, para mim sempre foi isso. Então se o único que chegou foi o Espiritismo, então é o Espiritismo. Mas é muito, muito importante essa fala, né? Para a gente não deturpar o Espiritismo e não fazer o Espiritismo perder a sua essência, né? Que é o que a gente vai falar justamente isso. As diferenças de percepção do Consolador Prometido em relação à doutrina espírita e ao movimento espírita, né? Então, você começa com essas diferenças entre essas duas coisas. E foi até interessante, assim, a gente acabar falando disso essa semana, porque essa semana mesmo eu tive uma amiga que postou no Facebook uma crítica que ela fez a alguns divulgadores da doutrina, que são muito conhecidos, e ela fez críticas dizendo assim, foi por causa disso que eu me afastei do espiritismo. E aí tinha muitos comentários, assim, de jovens como eu, que fizeram parte da juventude, do movimento, dos encontros, que eu não vejo há 4, 5 anos, e que comentaram, eu também me afastei, porque fulano fez isso, porque não sei o quê, na minha casa espírita era assim, nas instituições que eu fui eram assim, e aí não concordavam, me julgavam, e com todo respeito, né, a gente entende, só que aí eu quis comentar, eu falei, Mi, que o nome dela é Milena, Mi, poxa, eu entendo a sua crítica, só que não se afaste da doutrina. O movimento espírita ele é falho, mas a doutrina espírita é a que até acabei usando a palavra consoladora. É o que vai te consolar. Estuda você mesma as obras. Vai atrás da fonte. Não dependa de terceiros. Não dependa de ir numa instituição espírita para estar próximo da doutrina. Então, eu acho que a gente está trabalhando justamente isso, essas coisas que as pessoas confundem, achar que as pessoas são a doutrina espírita, né? E você vem trazer justamente isso, que existe essa diferença, né, Rafa? Qualquer movimento, qualquer grupo,
ele tem os seus conflitos, tem as suas falhas, seus equívocos, porque somos todos ainda seres humanos em processo de aperfeiçoamento. Então, o movimento espírita, o movimento católico, protestante, ateísta, qualquer que seja, vão ter aí as suas encrencas, né? Então, obviamente, né, nós, através das nossas imperfeições, ao organizar movimentos e ao fazer ações para divulgar os preceitos desses movimentos, teremos aí os nossos equívocos, faz parte, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão uns com os outros, de que os movimentos têm os seus equívocos, né, naturalmente, assim como o movimento espírita tem o seu. E um equívoco que a gente aponta respeitosamente é esse: é o pouco trabalho efetivo, o pouco engajamento em prol dos animais, sendo que isso está na base fundamental da doutrina espírita. E isso é muito grave, sobretudo, pelo momento ambiental que a gente está vivendo. É uma crise ambiental sem precedentes, é um momento gravíssimo para o planeta. Se não tomarmos decisão agora, hoje, ontem, teremos graves complicações pela frente, que já estão acontecendo. Então, é muito importante a gente dar visibilidade a essa questão. Com certeza. E a diferenciação, né, Nath? É importante, você lembrou bem. É importante a gente entender, eu coloco até isso no texto, no artigo, que a diferença entre movimento espírita e doutrina espírita. O movimento espírita é o conjunto de atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita isoladamente ou em conjunto. Então, é um grupo de pessoas que se reúne e difunde isso. E a doutrina espírita é a doutrina em si ditada pelos imortais, ditada pelos bons espíritos que configuram a obra fundamental e complementar espírita. Então, é a diferença básica que é importante ressaltar, como você bem recomendou para sua amiga, né? Poxa, o movimento em si tem suas falhas, mas a doutrina é outra coisa, né? A doutrina, ela é consoladora, é esclarecedora, ela é a base teórica, filosófica, científica fundamental. As pessoas que fazem o movimento é através do cotidiano, é através da relação com elas que a gente vai realmente dar provas se entendemos a doutrina ou não. Né? Então é importante que a gente tenha essa compreensão para que a gente não deixe de viver essas dores e alegrias dos movimentos, que é na relação que a gente cresce, né? É na relação com o outro que a gente demonstra se aquela fé realmente fez morada em nossos corações, né? O complicado do movimento, eu acho que é justamente por sermos falhos, a gente passa a doutrina por um filtro dos nossos próprios defeitos. Então, por isso que eu falo para todo mundo ir direto à fonte. Eu tenho gastado muito mais meu tempo pegando o livro e estudando, sabe? Estudando entre amigos, estudando aqui com o MOVE, do que efetivamente frequentando uma instituição. E não só pela questão da pandemia, mas os próprios grupos de estudo deu até uma afastada, assim. Porque eu pensei assim, eu acho que agora é o momento de eu entender eu mesma o que está ali, sabe? E não, como eu falei, depender de um palestrante, depender de um dirigente, um coordenador. Porque tudo que ele for falar é Perfeito, como Nath. o padre na missa, no sermão, ele vai dar a interpretação dele, ele vai dar o que ele entende do texto. E você vai entender o que você entendeu do que ele entendeu. Isso não é você estudar a Uhum, fundo. Você tem que tirar suas próprias conclusões, estudando a doutrina, lendo o livro dos Espíritos, lendo a Gênese, sabe? Que fala tanto sobre os animais. uhum, E que esse é o caminho, assim. A gente vai pensando com a própria cabeça. Porque essa é a ideia, né, do Espiritismo. É a gente ir atrás e a gente ter o senso crítico. E você vai falando sobre isso, né? Você divide o seu texto em dois pontos, né? Você vai falando sobre o que é a doutrina espírita, como a doutrina espírita vê o Consolador prometido em relação aos animais. E depois, na segunda parte do texto, você vem falar o que o movimento espírita vê em relação ao Consolador prometido para os animais. uhum. E aí, dentro da doutrina espírita, você coloca do tal do controle universal do ensino dos espíritos, que isso é uma coisa que eu fui descobrir ano passado o que era, e foi muito até com você, né, Rafa, que eu soube sobre Uhum. isso, né? Não era uma coisa que, justamente, não é uma coisa que você vê falando, pelo menos eu nunca tive contato. E para mim foi fundamental entender isso, para poder entender
como que funciona a ética animal espírita. Então, acho que seria muito interessante você falar, assim, essa questão do controle universal com o catálogo, com a ética animal, sabe? Sim, As sim. relações. Esse controle universal do ensino dos espíritos, né, para quem não conhece, foi um método que Kardec se valeu para dar validade a alguma mensagem dos espíritos. Porque Kardec, ao entrevistar inúmeros espíritos, ao receber mensagens de inúmeros espíritos através de inúmeros médios, uma das coisas que ele constatou são que os espíritos são de variados graus. Alguns são muito ignorantes, outros são muito sábios, alguns são pseudo-sábios, outros são enganadores, embusteiros. Então ele viu que os desencarnados são aqueles que estavam encarnados. E entre eles, como há entre nós aqui encarnados, variados graus de entendimento. E Kardec, então, para dar validade a alguma mensagem dos espíritos, para colocá-la na obra codificada, ele desenvolveu o seguinte critério. Ele se comunicava com mais de 1000 núcleos espíritas, recebia mensagens de vários cantos. Geralmente ele fazia um padrão de perguntas aos espíritos e colhia essas respostas. Então, sobre uma pergunta X, 20 médios, 40 espíritos, ele juntava isso e observava se a quantidade de respostas concordantes sobre aquela questão. Opa, são 40 respostas aqui, 35 estão dizendo isso. Então, essa resposta ela é válida, ela passou por um critério, então isso dá veracidade a ela. Então, ele fazia esse controle universal do ensino dos espíritos, que é fundamental para entender o seguinte, que se esses ensinamentos fossem manifestação de apenas um homem, isso não garantiria uma veracidade. Então ele privilegiava que a mensagem viesse por vários médios, de lugares diversos e por espíritos diversos. Aí sim ele atestava aquela mensagem como verdadeira. Então ele aí afastava fraudes, afastava enganações, né? Então ele é um critério que hoje em dia se utiliza muito, aquela época também utilizava, mas hoje em dia, a partir do avanço tecnológico, né, para se publicar uma pesquisa científica, um trabalho científico, né, tem um método científico, tem revisão da literatura, tem pesquisa documental, tem uma série de bases, né, onde são indexados os trabalhos, né, para que você vendo o que está sendo dito no mundo, o que foi descoberto no mundo sobre aquele fenômeno, aquele assunto, aí você faz a sua pesquisa, o seu trabalho e publica. Então, assim, esse é o controle universal. Vários médios de lugares diferentes e espíritos diferentes dizendo a mesma coisa. Aí Kardec dava validade a isso. E nós fizemos esse critério para dar validade ou não à ética animal espírita. Então, nós fizemos uma varredura na literatura espírita, fundamental, subsidiária, literatura clássica, aquela mais aceita, e encontramos através de médios diferentes, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, na própria codificação, revista espírita, encontramos, através de médios diferentes, diversos espíritos, Humberto de Campos, Joana de Ângeles, André Luiz e seus instrutores, Emmanuel, Caibar Schutel, Leon Denis, diversos autores consagrados trazendo informações claras, diretas, precisas, de que o Consolador é, obviamente, para os animais e toda a natureza, deve se revelar através da nossa própria postura, e são diversas mensagens falando que precisamos mudar a nossa dieta alimentar para uma dieta vegetariana, porque a dieta à base de animais prejudica a nossa própria saúde e, sobretudo, a saúde dos animais e do planeta. Pediram engajamento nosso, enquanto movimento espírita, para prestarmos socorro para os animais através da terapêutica espírita, prece, água fluidificada e outras questões. Enfim, pediram engajamento realmente nosso em prol da libertação do sofrimento dos animais. E a gente então compôs o que nós chamamos de catálogo de referências
bibliográficas da Ética Animal Espírita, onde lá até o momento nós temos 186 mensagens de espíritos diversos, por médios diversos, em mais de 100 obras espíritas clássicas, com vários trechos pedindo o engajamento de nossa parte em prol dessa mudança. Então é mais ou menos por aí, Nath. E o interessante desse catálogo, para quem for olhar, estudar esse catálogo que está lá no nosso site, é perceber congruências, semelhanças entre eles, né? Você vê médiuns diferentes, desculpa, espíritos diferentes, às vezes vindo de médiuns diferentes, falando sobre a mesma coisa, usando inclusive palavras iguais, né? A gente já até falou Uhum, de vísceras, que o irmão X, né, que é o Humberto de Campos, e o Emmanuel, acho que se também, que fala sobre isso, Alexandre, vem falando, tipo, a mesma coisa, às vezes muda uma palavrinha ou outra, mas às vezes tem uma palavra-chave que parece que liga tudo, e a gente até brincando uhum. move, que é como se fosse um grande quebra-cabeça, assim, que você vai montando para você entendendo, assim, parece que as obras subsidiárias, além da codificação, elas vieram para, como a gente sempre fala, acompanhar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da ciência, para que isso não ficasse uma coisa muito confusa, ofuscasse a nossa mente, né? Se vir uma luz muito forte, a gente ainda não está preparado, a gente não vai entender. Então, cada coisa teve seu tempo para aparecer, mas você percebe que uma obra de Joana, sei lá, dos anos 90, dos anos 80, conversa com uma obra do Alexandre, o mentor que ajudou o André Luiz lá em 1941, sabe? Então, assim, eu acho que é muito interessante você ver que cada coisinha precisou do seu tempo para aparecer e elas conversam entre si, elas fazem sentido, e por isso que tem tanto a ver, né, com o método de Kardec. É, e E a quando a gente, gente junta, que a gente percebe, como você bem disse, quando a gente coloca essas mensagens uma do lado da outra, a gente vê que esses espíritos estão em grupo no mundo espiritual, combinaram, né, organizaram-se para difundir esse saber através do espiritismo e de outros horizontes. Então, é um diálogo ali muito claro entre as mensagens, né? Uma complementando a outra, uma desenvolvendo mais a outra, e muitas vezes eles utilizam também dos mesmos critérios, né, das mesmas palavras até para dar visibilidade a um ponto que está ofuscado. Então é um diálogo muito claro ali, sobretudo quando a gente coloca acima do lado da outra. E muitos autores já haviam feito isso. A doutora Irvênia Prada, na obra dela, A Questão Espiritual dos Animais e outros livros que ela escreveu, está lá um compilado de várias mensagens dos espíritos, eu esqueci o nome de outro autor também, que colocou no livro dele a mesma coisa. Só que a nossa está muito mais extensa, né? Ernesto É mais Bozano, moderna. Tá muito... Oi? Ernesto Bozano, você está tentando lembrar? Ernesto Bozano, ele fez, na verdade, um estudo, né, sobre a capacidade dos animais de se comunicarem Sim. telepaticamente e reuniu muita coisa lá também. Mas no sentido de uma ética animal, assim, ambiental espírita, não, né? Quem fez isso mesmo foi a Irvênia. Mas o nosso catálogo ele está muito grande, muito grande. A gente está em E está em atualização processo. sempre, está em É, processo, é verdade. Então, assim, a não gente está. dá mais para dizer hoje em dia, Nath, sendo bem sincero, né, a gente muitas vezes ouve aí expositores, expositoras, né, falando que vegetarianismo não tem nada a ver com ética, que veganismo não tem nada a ver com moral, que não tem nada a ver com espiritismo. É assim, Isso. é lamentável porque ou não estudou efetivamente ou não quis ver, não quis ver. Só Porque está líder. nas obras clássicas, né? O Consolador de Emmanuel, nossa, a Meu obra Deus. maravilhosa, Tem 411 perguntas. visões, né? É, Física, química, biologia, história. Ele faz, assim, atualizações. exatamente. A obra Missionários da Luz, a obra Nosso Lar, capítulo 9 de Nosso Lar se chama O Problema da Alimentação. Ali a gente Sim, vê os instrutores espirituais lá lutando 30 anos para que os espíritos que chegavam lá no mundo espiritual, viciados ainda na nutrição aqui da Terra, deixassem esse vício, né? E a gente vê a obra de Humberto de Campos, né? Eu tenho um carinho especial pela obra de Humberto, tenho todas aqui em casa, já estudei todas e continuo estudando. E Humberto de sim. Campos fala tanto desse erro grave de consumir animais, de violentar animais.
de sermos indiferentes com os animais, que essa é a maior chaga do ser humano, é a indiferença moral com os animais, a ponto da gente dizer no próprio movimento espírita que não tem a ver com ética, com moral, vegetarianismo, veganismo. Isso é triste de se ver. Como que não? Como que não é uma decisão moral eu priorizar a vida de outro ser? Um ser que sente, um ser que sofre, que tem medo, que sente dor? Como que não é uma decisão ética moral minha não querer consumi-lo porque ele vai sofrer com isso? Uhum. Então, assim, é algo realmente que a gente precisa modificar e esse artigo vem fazer essa crítica construtiva nesse sentido também. E, Rafa, você chegou a ter algum retorno, assim, de algum leitor que se interessou, que escreveu para você agradecendo, não sei, alguma coisa, ou criticando também? Sim, sim. Olha, o artigo que eu publiquei lá na revista Reformador, lá atrás, em 2017, e esse na revista Internacional de Espiritismo, é muito interessante. Eu recebi retornos assim. Um dos primeiros retornos foi o que fez nascer o MOV. Tá? Através da divulgação do Reformador, eu fui conhecendo as outras pessoas e nos unimos e fundamos o MOV. Primeiro ponto. Essa aqui em especial, eu recebi um e-mail de uma pessoa, de um casal, até aí da sua região, não vou dizer nomes, nada disso. Eles ficaram tão felizes com esse artigo que eles fizeram o seguinte: vou fazer um movimento aqui na nossa casa espírita para que a gente traga você e outra pessoa do MOV para fazer um seminário aqui em nossa casa. Eu acho que eu nunca te contei isso, Nath. Vou Não, contar aqui agora sem citar nomes. Vamos fazer um seminário aqui na nossa casa espírita. Adorei o seu artigo. A gente foi trocando e-mails, aí organizou tudinho, com um ano de antecedência, quase um ano de antecedência. É, comprou-se as passagens aéreas, resolveu-se hospedagem na casa deles, mobilizou lá e marcou o seminário sobre vegetarianismo e espiritismo nessa casa espírita. uhum, Essa é uma de inúmeras histórias sobre isso, tá? O que caramba. acontece? Tudo marcado, organizado, com antecedência. Na semana do seminário, eles me ligam preocupados, porque a casa espírita estava entendendo que isso não tem nada a ver com o espiritismo. Começaram lá os conflitos. E dias depois, assim, 3, 4 dias antes, eles tristemente ligaram para a gente dizendo: olha, infelizmente não tem condições, a direção decidiu por cancelar o evento. Enfim, Eles, eles gasto já com sabiam passagem. com antecedência, eles já sabiam que Eles conseguiram aprovar o evento e tal, mas as resistências foram acontecendo e cancelaram o evento. Então, caramba. assim, dinheiro gasto e a perda de oportunidades, enfim, é uma tristeza, né? Assim, como se o consolador prometido não É, tivesse nada a ver com a exploração e violência feita aos animais, né? eu nem me surpreendo, Rafa, sinceramente. A minha região aqui, Paraná, é uma das mais conservadoras, retrógradas que tem. A minha amiga, ela é daqui, a crítica dela eu entendo perfeitamente. Não diz respeito apenas aos animais, diz respeito a outras questões de outras minorias que para ela estavam incomodando, sabe? E a gente, eu não tenho nem como falar, sabe? Porque não tem nem como eu defender, porque eu conheço as pessoas daqui, eu sei que elas são assim, que é difícil. Eu acho que foi uma dádiva, eu ter tido a oportunidade de ir para São Paulo, de ter conhecido outras pessoas, outros movimentos, outras instituições, entender melhor como é que é o papel do jovem nisso também, porque o movimento jovem em São Paulo é bem mais atuante. E eu acho que isso foi fundamental, inclusive, para minha aproximação do MOV, porque se eu tivesse ficado aqui, eu não sei o que teria sido, né? A gente nunca sabe. Mas eu acho que seria um Uhum. caminho muito mais difícil para eu ter esse entendimento, sabe? Porque a Sim, gente, juro sim. assim, nunca tive nada, nenhuma explanação, nem uma aula de mocidade, nem uma aula de evangelização, nem uma palestra, nenhum curso. Não tem nem opção vegetariana nas cantinas, nas Uhum. confraternizações, nada. Aqui no Paraná não tem nada. E Curitiba é uma das regiões que mais está à frente. Se você for para o interior, é pior ainda. Então, assim, eu nunca tinha visto nada sobre os animais aqui, e eu tinha as minhas opiniões, a minha rotina de vida, né, as minhas crenças, mas eu falava assim, não vou misturar com o espiritismo porque eu acho que realmente não tem a ver, justamente por eu ter essa formação aqui, não ter tido esse contato. Uhum.
mas foi preciso eu ir para outra região para entender que isso já estava aflorado em outro campo. De que o movimento espírita ele é diferente em várias regiões. E uma coisa Sim, está mais sim. aflorada, na outra está menos. E, enfim, a gente só precisa E começar a é, abrir a cabeça, né, para essas outras regiões e essas outras questionamentos que outras regiões têm feito, né? Pode e falar. é essa questão, né? O movimento espírita, ele é diferente nas várias regiões, mas a doutrina espírita é uma, né? Exato. Então, as mensagens que a gente compilou estão nas obras, que são as mesmas que os espíritas estudam nas casas espíritas. Obras de Sim, Emmanuel, de André Luiz, de Kardec, exato. etc., né? Então, as mensagens estão lá postas. Por isso que no artigo eu dirijo a pergunta à doutrina espírita e ao movimento espírita, né? Então, dirijo a pergunta: o Consolador prometido é também em prol dos animais para a doutrina espírita? Aí mostro vários textos respondendo que sim, claro que é. A resposta é positiva em se perguntando à doutrina espírita. Mas em se perguntando ao movimento espírita, aí a resposta é negativa. Por Uhum. quê? Eu coloco até no texto, já Sim, antecipando aqui um ponto que você certamente ia me perguntar. sim. Então, Mas não assim, em relação ao movimento espírita, hoje em dia melhorou um pouquinho, mas há 3, 5 anos atrás, se a gente for fazer uma pesquisa no YouTube, por exemplo, coloca lá animais e espiritismo, vegetarianismo e espiritismo, você vai encontrar assim uma, duas, três coisas lá, né? e do MOV. Se você vai numa casa espírita, hã? E do MOV. Tirando É, o MOV. então, é, se você vai numa casa espírita, aí você olha lá o calendário de palestras. Quantas palestras você vai encontrar relacionadas a essa questão animal, vegetarianismo, veganismo, ética animal? Rafa, Quase nenhuma. você até teria, vamos supor, se você falar de uma palestra, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Tudo bem, vai falar sobre isso, mas qual é o foco da palestra? São os seres humanos. Quem é o próximo? Exatamente. São os seres humanos. Vai falar de caridade. Vinde a mim os pequeninos, os puros de coração. Eles vão falar das crianças. Eles vão falar daqueles que são humildes, seres humanos. Mas eles esquecem dos exemplos do reino animal. Esquecem de, de, de N situações que os animais passam pra gente, que nos tornam um exemplo. Assim, a gente tem como abordar, mas as pessoas acho que não têm a cultura por justamente não ter sido ensinadas com esse olhar e aí acabam reproduzindo uma cultura. Exatamente. A gente não está falando aqui que a culpa é das pessoas, que todas as pessoas que fazem palestras sobre isso e não dão enfoque a todas as criaturas são pessoas perversas, ruins, Não, cruéis, não é isso, não. Uhum. mas ela está reproduzindo uma cultura antropocêntrica, uma cultura que foi colocada nela dentro do movimento espírita. Que é igual eu, se eu não tivesse talvez tido contato com tudo isso, talvez se eu me tornasse palestrante, por mais que eu fosse vegana no meu cotidiano, eu poderia não dar o enfoque necessário, porque isso não foi cultural para mim. Então, a gente só está querendo mostrar para as pessoas que esse movimento precisa crescer, esse enfoque precisa ser expandido, né, para para esses outros seres, essas outras criaturas. E isso é uma coisa que é um trabalho de formiguinha, que o MOV tem feito, outras coisas, outras pessoas têm feito, né? A doutora Ivênia e o André Trigueiro têm contribuído agora também com a parte da ecologia dos animais e tal. Mas depende muito dessa receptividade das pessoas, de ficar com a mente aberta, de, enfim, e assim, até acho que foi a Tia Prudente que colocou aqui, ela disse que o movimento aqui em Fátima, é a Curitiba. Fátima. Não, teve. É Fátima o nome dela? A arte Desculpa. prudente é a Fátima, é. Beleza, eu não sabia o nome dela. Desculpa. Então, a Fátima. Ela até falou assim que Curitiba realmente tem um veganismo muito forte, um movimento aqui. Aqui tem o Anonymous for the Voiceless, aqui tem o Animal Equality, Mercy for the Animals. Tem coisas, tem protestos e tudo mais pacíficos, mas você não tem esse reflexo dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas. E isso, como eu falei, não só em relação aos animais, mas todas as outras questões éticas envolvendo outros seres humanos também. Se E o pessoal eu, está se na casa, Pode falar, Rafa, pode falar. se na casa espírita, né, se nessa formação ali do ser, diante de uma espírita, eu digo que a caridade é só para os seres humanos, Uhum, se eu digo que o perdão,
que todas aquelas virtudes que a gente aprende na doutrina espírita é algo voltado só para os seres humanos, é como você disse, aquele espírita vai reproduzir isso se ele não tiver um senso crítico mais apurado. Então, quando algo relacionado a vegetarianismo, a veganismo, a animais, vem à tona, a defesa logo vem, não, peraí, isso não tem nada a ver com o espiritismo, né? Então, enfim, é a busca para que o movimento espírita seja um polo realmente de cultura animalista também, de Sim. educação animal também, né? Enfim. Eu queria ver uns comentários que o pessoal tá fazendo, tô tentando caçar. Aqui. O Murilo, ele falou uma coisa legal aqui. Legal não, né? Mas enfim. Muitos ainda dizem que quem fala pelos animais é obsediado. Nossa, eu nunca É, vi isso. eu já ouvi cada uma, Nath, você não tem noção, dá para fazer um livro Meu Deus. só disso. O Diogo da Cunha falou que triste, gente. Rio Grande do Sul ignora tristemente o vegetarianismo e o veganismo. A Fátima mesmo também colocou que São Paulo é uma dádiva. Foi minha cidade professora sobre o assunto, né? E realmente, o São Paulo tem um movimento tanto vegano muito forte, quanto dentro das casas espíritas você vê. Nossa, é muito nítido. Questão de tratamento espiritual para os animais, que a gente até colocou para falar. Você tem, olha, de todas as casas espíritas que eu já procurei, que eu já visitei, de todas elas, pelo menos metade, você tem uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, você tem atendimento espiritual exclusivo para animais, feito pelos médiuns, que são os mesmos médiuns passistas que dariam passe em seres humanos. Eles fazem até um curso básico, assim, de um ano sobre os animais, tem muitos grupos de estudo sobre os animais, e aí, capacitados, digamos assim, durante esse estudo teórico, eles vão para a prática mediúnica, o resto fica com a espiritualidade. Então, em comparação, eu vi até meses atrás, eu passei quando a gente não estava na pandemia, eu passei na frente de uma casa espírita e estava escrito proibida a entrada de animais. Uma casa espírita bem grandona, conservadora, assim, antiga pra caramba, Uhum, escrito isso. E até já falei aqui no MOV sobre. Imagina se um frequentador desse lugar tá com um gatinho, tá com um cachorrinho, tá com seu bichinho doente, mal, os médicos não sabem mais o que fazer, os veterinários. E aí, às vezes, ele, poxa, eu quero dar um passe nele, eu acho que isso pode ajudar. A pessoa pensa isso. Por que que ele não poderia levar o seu bichinho numa casa espírita? uhum, é. Será que isso Ou ao menos lá na casa espírita fosse ensinado, né, essa ética, né, essa ação de fazer preces pelos animais, né, de ajudar os animais. Ao menos isso deveria ser ensinado se aquele espaço não tem condições de atender animais. Ou sim, seja, o discurso espírita ele precisa estar abalizado numa ética animal e ambiental, humana, divina, para todos os seres da criação. Então, esse é o problema, não está. Está focado no humano, está antropocentrado, né? Então, isso isso. é muito importante. Olha o que o Murilo falou aqui. E muitas palestras antigas sobre os animais falam absurdos, com opiniões pessoais do expositor, contrária à própria doutrina. Exatamente. Então, as poucas palestras que se tem falando sobre os animais no nosso meio, quando a gente assiste, a gente fica pasmo realmente. A gente encontra muito programas ateus 1000 vezes melhores do que os programas espíritas quando vão se falar de animais. Né? Programas de outras religiões muito melhores do que os nossos. Então, o que o Murilo falou é muito pertinente, né? Expositores e expositoras renomadíssimos, queridos e queridas nossos, que agradecemos muito por tudo que nos ensinam, mas quando vão falar sobre os animais, colocam opinião pessoal como se fosse doutrinária. Exato. É É, aí que ele se distancia da, exatamente. É. né? Então eu faço até uma reflexão no texto, Nath, que é o seguinte, vocês imaginem, né, nós temos, sei lá, 13.000 casas espíritas no Brasil. Temos aí, sei lá, 13 mil, quantos milhões de espíritas espalhados por aí. Né, que pensaria Jesus de uma forte campanha espírita em prol do amor aos animais? Imagina, né, eu sempre falo isso, é coisa tão óbvia, né? Como é que nós não temos uma cartilha das federativas ensinando a não violência contra os animais? A gente tem sobre o aborto, sobre as drogas,
sobre eutanásia, sobre um monte de coisa, mas os animais, nada. Eutanásia para seres humanos, porque para animais nem se considera na mesma cartilha. Exatamente. Hum, Sim, é uma frase que eu gosto muito, que eu coloquei até no início do artigo, né? Está uhum. sendo preciso ser gênio para enxergar o óbvio. Nossa. Porque, minha nossa, o Uhum. ser animal sente. Como é que nós não vamos educar, né, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos na casa espírita a perceber, né, que os animais sentem, que nós não podemos, não devemos, por questão espiritual, por questão ética, por questão moral, por questão de educação, por questão de civilidade, né, violentar os animais. Então, Sim, é uma coisa muito óbvia que a gente precisa trabalhar para modificar essa cultura antropocêntrica especista e demonstrar a vocação que a doutrina espírita tem para desenvolver também esse senso nas criaturas humanas. Então, a gente uhum. precisa trabalhar muito isso e parar de invisibilizar isso. Esse é o problema que a gente enfrenta, né? Isso é muito invisibilizado pelo movimento espírita, é muito ofuscado, pessoas são excluídas, Sim. porque querem abordar esse tema. A gente conhece tantas pessoas que, mesmo de maneira fraterna, amigável, tentou abordar esse tema e foi realmente impedida, né, por federações, por direções, enfim. Tem muita coisa boa acontecendo também, graças a Deus. Muita coisa no movimento em relação aos animais está melhorando, mas a gente está muito distante ainda do ideal. Se a gente Sim. comparar, então, com quem dialoga, no meu caso, né, eu estou em constante diálogo com pessoas de variados credos, de ateus, né, de organizações, né, em prol dos animais, do meio ambiente, a gente vê como que a gente está atrasadíssimo em relação a eles, né? Tem um fato que eu não coloco nesse texto, já coloquei em outro, e vale a pena para ilustrar isso. De manhã cedo, certo dia, eu fiz uma reunião com um grupo de protetoras. Ainda Oi? parece uma formiga subir em mim. Olha aí, bem-vinda. Pode falar, Rafa. Legal. Então, de manhã cedo, no mesmo dia, de manhã cedo eu fiz uma reunião com protetoras aqui da minha cidade de animais, e o café da manhã na casa de uma delas foi vegano. Uhum. De tarde eu tive uma reunião na Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, que eu participo, sobre ações e questões da causa animal, e o lanche lá foi vegano. Aí fui para a Casa Espírita à noite, fazer uma palestra, e uma Casa Espírita estava marcada. E cheguei lá com fome, né? Queria fazer um lanche na cantina. Nem nada vegetariano tinha. Ou seja, os animais estão entrando como na casa espírita? Mortos, não Mortos. vivos. Ah, sim. Nossa, isso me dá um. Sim. Que Nem respeito. vegetariana tinha, ou seja, né? Sim. E, enfim, né? É uma coisa que ilustra bem. O nosso movimento faz um trabalho maravilhoso, lindo, de consolo, de soerguimento do ser. É uma coisa maravilhosa. Eu sou encantado pelo nosso movimento. Nessa encarnação, não deixarei esse movimento de jeito algum, né, Não, não. creio eu, mas em prol dos animais, a gente está muito atrasadinho, precisa evoluir Sim. muito. E do próprio conceito, né, que a gente desenvolveu de ética animal espírita, uma das frentes, um dos pilares diz respeito à educação animal ambiental, né, para as crianças e para os jovens. E eu acho que esse pode ser um começo, né? As pessoas perguntam tanto, né? Como que eu posso inserir isso na minha casa espírita? Eu acho que, claro, vai ter que ser adaptado conforme, né? Às vezes pode ser mais fácil na cantina, né? Mudar uma opção e tal. Mas às vezes pode ser pela evangelização, porque a evangelização você já está rompendo com o conceito antropocêntrico desde a sua raiz. Pelo menos a gente espera. Uhum, é isso aí. A todos Olha a aqueles que são pergunta do Diogo, Nath, depois você vê a pergunta do Diogo aí. todos aqueles que são evangelizadores que estão aqui nos vendo, né, ou dirigentes de casas de mocidades e tudo mais, se puderem, né, fazer um trabalho desenvolvendo aulinhas, desenvolvendo dinâmicas, encontrinhos, né, nos próprios encontros de mocidade. Por que não fazer, imagina, um encontro de mocidade a respeito de ética animal e espírita? Já pensou como seria Uhum, isso? Tema, Francisco de Assis. Eu lembro que
O meu primeiro encontro que eu tive de juventude na minha vida, eu tinha 17 anos. O tema foi Francisco de Assis. Acho que eu já até comentei com você, Rafa. Mas eu lembro que não Uhum. foi a dos animais. Eu lembro que a gente tinha o irmão Sol, a irmã Lua, tinha o lobo, mas não foi abordado o aspecto que Francisco tinha com os animais, né? E mais um aspecto antropocêntrico. Mas agora imagina se a gente pudesse fazer um encontro inteiro só sobre isso, com tudo vegano. Eu acho que seria muito interessante, né? A gente tem que. Não é porque a gente ainda não é vegano que a gente não pode falar sobre ética animal. Isso é um ponto que acho que as pessoas se confundem muito, né? Deixa eu só ver onde é que tá o comentário do Diogo. Tá lá pra cima? Como Aqui, é eu que vou ler para você. Vamos lá. tá? Diogo Cunha. Como não perder a paciência vendo a contradição dos espíritas com relação à ética animal e a rejeição dos dirigentes sobre o assunto? É uma oportunidade nossa também, né, Diogo? Da gente desenvolver a nossa compreensão, a nossa paciência, né? É claro, a gente perde a paciência, igual as pessoas perdem a paciência conosco também, por coisas que a gente faz, mas o assunto é grave realmente, porque a gente tem muito material na doutrina espírita sobre isso, né? E essa negativa não tem fundamento, muitas vezes, né? Sim, Porque seria contrário à própria doutrina negar que esse assunto fosse abordado, né? Então fica para a gente também um exercício de perseverança, de desenvolvimento da paciência e de aprendermos também, né, a fazermos críticas construtivas para que a gente cegas. consiga atingir o ideal que a gente quer. Mas é desafiador mesmo, Diogo. Até costumo dizer, né? Uma melhor maneira da gente evoluir nessa encarnação é nos tornar veganos e tentar disseminar isso na sociedade, seja qual espaço for, porque é pancada atrás de pancada. Verdade, Então, pão e aquele que segurança. conseguir ir bem nessa tarefa, ó, vai evoluir Endividado, bastante. Rafa. Estamos muito endividados para a gente receber essa tarefa. É, não é? Até a Toca dos Lobos, que eu acho que é a Andrea, né? Deve ser a Andrea que está escrevendo. Ela escreveu para o Diogo. Diogo, acredito que precisamos ser perseverantes, já que se nos calarmos, quem falará por eles? Precisamos ter compaixão Isso aí. com quem ainda não se atentou para esta verdade há tanto tempo apresentada, e tentar nos aproximar de forma respeitosa e acolhedora e conseguirmos um espaço para apresentar esse tema. Teremos sims e nãos, só não podemos desistir jamais. O bem e a verdade irão prevalecer. Lindo. É isso mesmo. Se a gente Isso, consegue ótimo. um espaço, se a gente consegue um espaço, porque eu acho que a resistência muitas vezes acontece quando a pessoa nunca ouviu nada do tema. Então ela realmente vai achar que aquilo não tem nada a ver com a doutrina, ela nunca estudou, nunca se atentou a isso. Mas se ela vê uma palestra, se ela vê um curso, se ela vê alguma coisa sobre ética animal espírita e perceber que as coisas fazem sentido, isso já é o primeiro passo. A espiritualidade já vai Uhum. trabalhar casa para facilitar esse trabalho, para que esse trabalho ocorra cada vez mais. Né? Então, acho que é só a gente dar o primeiro passo que o resto É. acontece, né? Nath, eu queria ler um texto aqui do Emmanuel, que está Claro. lá no livro Consolador, a questão 136 do livro Consolador. É feita uma pergunta a Emmanuel, aí no final ele responde assim: olha só como isso passa batido, você não ouve falar disso no movimento espírita. Emmanuel diz assim: sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Olha só, Emmanuel dizendo, o ser humano é o que deveria ter a proteção imediata dos animais, não o mundo espiritual. Eles estão muito mais sob a nossa proteção imediata, dizem os espíritos, do que dos espíritos desencarnados. Uhum. Então, o que a gente faz com o humano e não humano? Olha a preocupação aqui horizontal do Emmanuel. Os não humanos, a gente extermina para a alimentação, palavras dele. E os humanos, a gente escraviza para objeto das nossas explorações grosseiras, diz ele aqui. Ó, em prol do egoísmo e da ambição.
E a gente tem vários artigos aqui no MOVE e fora do MOVE demonstrando a relação íntima entre exploração humana e exploração animal. A pecuária é líder em trabalho escravo, em trabalho de crianças, né? Enfim, então é uma relação muito estreita. Nossa, dá pra Então, a dar liberdade. né? Só com esse textinho do Emmanuel é capaz de. Nossa, É, me deu uma ideia de fazer, de construir um esboço de uma palestra em torno disso. Acho que é. seria bacana. Como o tempo está acabando, Nath, aí partindo aqui para o final dessa reflexão desse artigo, Uhum, eu uso aqui um comentário de Jesus, quando ele lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13, ele diz assim, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, se eu, enquanto seguidor do Consolador prometido, fecho as portas desse consolo aos animais, essa exortação do Cristo está servindo para mim. uhum, Porque eu estou fechando as portas dos reinos dos céus para os animais e para as pessoas que querem dar voz e ouvidos a eles. Então, olha como que é atual essa lição do Cristo, né? uhum, Então, que a gente fuja de fechar o acesso do Consolador prometido aos seres humanos e aos não humanos também, né? uhum. Tem mais É, comentário por aí, Nath. sim, até veio agora, bem agorinha, se quer responder esse último. Fala assim, mas então, por que que Chico comia carne? Como a gente consegue argumentar com pessoas que usam desse argumento, né? Contra-argumentar. Uhum. Olha, Olha, eu vejo gente, muito pela vai questão lá. da evolução moral de Chico, assim, no sentido de que ele tinha evoluído outros campos, outros aspectos, humildade, caridade. Para ele, naquele momento, fazer pelos humanos já era um grande avanço para aquele espírito. Dar esse exemplo para os seres humanos. Mas a gente não pode esquecer que Chico era um ser humano como a gente, assim, um pouco à frente, claro, mas ainda ser humano, não estava purificado. Então, ele tinha, às vezes ele fazia, eu já escutei algumas coisas assim, que ele fazia certos comentários, às vezes meio políticos, envolvendo a opinião pessoal dele, pequenos, assim, que não tiveram muita relevância. Ele não comia tanta carne assim, ele comia pouco. Teve até uma história que eu já ouvi falar que, em uma ocasião, o Chico já estava bem velhinho, ele deixou um bife no prato, ele não quis comer. A gente não sabe se no final da vida ele não quis mais comer. Mas, assim, não dá pra gente julgar, não dá pra gente achar que você ser vegetariano é você estar à frente de outra pessoa. Eu sempre falo que a gente tem vários campos pra gente evoluir. A gente tem sim que considerar os animais, assim como a gente também tem que considerar outras pessoas, outras minorias, trabalhar outros campos da nossa moral. E a alimentação, por mais que você às vezes não tenha condição ou não consegue ainda parar a alimentação, que a gente sempre fala no MOB, mas a ética interna nossa, ela precisa estar fundamentada. E talvez o Chico até tivesse, porque não? Ele conversava com as formigas, né? A gente sempre fala, ele tinha os animais dele, os cachorros, ele conversava com os animais, né? Ele tinha esse respeito, passarinhos. Então, às vezes, ele tinha ética dentro dele, animal. Mas, às vezes, não Uhum. conseguia ficar isso no prato. Isso não Exato, pode ser. exatamente, E a gente também não pode se né? comparar com o Chico, né? A gente não trabalhou tanto assim quanto o Chico para a gente se colocar. Então, a gente não pode usar isso de desculpa para a gente continuar consumindo os animais. É. Se a gente quer fazer a mesma coisa que o Chico, a gente tem que trabalhar o resto. Meu Deus, tá faltando 30 segundos, Rafa. A gente vai ter que voltar então. Vamos voltar, fica tranquilo. Só para responder, pessoal, então repete. A gente faz mais uns 10 minutinhos no máximo, só para Isso, tá interagir. bom. Só para responder as questões. Isso. Essa do Chico é importante. Meu Deus, eu sou muito rápida. Até daqui a pouco, viu, gente? Só mais um pouquinho. Isso. Valeu. Voltamos, pessoal. Voltem, voltem, voltem. Que a gente ainda vai continuar. Só mais uns 10 minutinhos pra gente interagir com vocês. Responder algumas dúvidas que ficaram. Olá, olá, olá. Quanto tempo, gente, que eu não vi vocês. Que saudade. Leandro, Wilson, Andréia. Ai, obrigada, obrigada. Fátima voltou. Vamos ver se o Rafa volta também. Gente, vão mandando a dúvida de vocês, porque a gente perdeu todas.
Repete aí, por favor. Quem ainda gostaria de fazer comentários, perguntas, a gente ainda vai interagir um pouquinho com vocês. O Rafa chegou. Enquanto isso, o Rafa pode ir falando. Ei, Rafa, pode ir dando a sua Oi, opinião Nath. sobre a Tá, eu não questão. vou poder demorar não, que agora que eu vi aqui que o Wi-Fi caiu e eu tô há um tempão no 4G mesmo. Caramba, não, a gente vai bem rapidinho, então. Pode É, fazer suas considerações do Chico. então, sobre essa questão do Chico, obviamente que o Espiritismo nos ensina que nós não devemos seguir pessoas, né? Não fazer idolatria a pessoas. Por mais que tenhamos um amor imenso e um respeito imenso e termos no Chico um grande exemplo. Mas vejamos o seguinte, o Chico, ele trabalhava na pecuária, na fazenda modelo. Sim. Ele recebia, né, os seus proventos, foi aposentado, né, pela fazenda modelo. E a região que o Chico viveu, tanto Pedro Leopoldo quanto Uberaba, eram regiões típicas de pecuária. Então, ao redor dele, né, pecuária era mais do que comum, mais do É. que incentivado. E também tem os aspectos culturais de que colocar uma carne na mesa, para aquela região de pobreza, um pai colocar uma carne na mesa é vencer na vida, é prover os seus filhos. Então, uma cultura muito arraigada nesse sentido. E o Chico, que já era um ser assim, fora do comum, se ele não consumisse animais, então, como dialogar com aquelas pessoas muito pobres, né? Com aquelas pessoas que colocavam um pedaço de carne na mesa, naquele tempo, né, gente? A gente está falando de boas décadas aí. Então era muito desafiador o Chico comprar essa briga, dentre tantas brigas que ele comprou. Uhum. Então eu acho o seguinte, né? Tendo a compreensão pelo momento do Chico, ele comprou muitas brigas, sofreu muito por isso, apanhou demais por isso, viveu com muita dificuldade de uma maneira extremamente exemplar. Então eu acho que diretamente ele sofria por dentro Ah, por não comprar essa briga. uhum. Mas ele teve que deixar isso para o futuro. E mesmo assim não deixou de fazer um trabalho por isso. Porque deu exemplo de cuidado de animais, psicografou os textos que a gente está estudando aqui em Ele prol leu dos os poemas animais. que ele precisou. Exatamente, né? Então, assim, então eu acho que ele teve essa sensibilidade de, naquele momento, não comprar diretamente essa briga, né? Deixando isso para um outro momento, para a posteridade ou para outras pessoas fazerem. E, para mim, ele é um grande incentivador no mundo espiritual desse trabalho. Quem Com sabe o certeza. mais aqui no Brasil. Uhum. E Ele muitos teve. dizem que ele comia, e muitos dizem que ele comia pouquíssima carne. Né? Sim. Alguns dizem que ele escondia no bolso. Né? Então tem muita história interessante nesse sentido, né? Era algo para mim que o incomodava, né? Mas que ele não comprou essa briga. Então, assim, né? Hoje em dia a gente sabe de maneira muito clara a desnecessidade de consumo de animais Uhum. e como que isso é prejudicial. Então a gente não precisa ficar se agarrando a esses argumentos assim para justificar aquilo que a gente sabe que está errado. Exato. Para deixar de fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Então as É. desculpas vão ao infinito, as justificativas vão ao infinito, né? Enfim. É o mesmo argumento que você contra-argumenta no seu artigo de Jesus, né? As pessoas usam a hipótese de que Jesus comeu carne para justificar o consumo hoje, né, da carne do peixe, que se hoje tem num cenário completamente diferente de Jesus, né? Acho que é a mesma. Exato. Ah, A tá gente está. bom, Chico comia carne. Tá bom, Chico comia carne. Mas Alexandre, no livro que Chico psicografou, falou dos prejuízos imensos de consumir animais. Ah, Chico comia carne, tudo bem. Mas Humberto de Campos falou dos prejuízos imensos de consumir animais. Uhum. Ah, tá bom, Chico comia carne, mas a sociedade está extremamente doente em virtude do consumo de animais. Nossos Exatamente. filhos, nossos netos, a presente e futura geração estão sofrendo e vão sofrer horrores por consumir animais. E como é que fica isso? Então, é questão realmente de desculpismos, né? A gente precisa respeitar, contra-argumentar e seguir para diante, né? A decisão fica sempre a cargo aí
da própria pessoa. Olha, agora a gente está recebendo muito carinho pelas pessoas. É, a Lê falou assim: Bom dia, pessoal. Gostaria de dizer que estou encantada pelo trabalho que desenvolvem. Passei toda a vida buscando as informações que vocês passam aqui. Obrigada por tudo. Ah, a gente que Ah, agradece. que bom, Ale. Obrigado mesmo. Vem com Tem a um outro, gente. o Diogo também. O Diego falou assim: mais uma vez assistindo vocês e com os comentários. Recebemos uma injeção de ânimo para seguirmos o estudo e o trabalho. Muito obrigada a todos. Parabéns Maravilha. pelo conteúdo maravilhoso. A gente agradece vocês estarem aqui com a gente interagindo, porque se não fosse por vocês, a gente não estaria desenvolvendo, né? Faríamos um grupo só nós, né? Mas a gente quer compartilhar isso com as pessoas. É importante que essa informação chegue a todos, né? E é sempre aquilo que a gente fala, se a gente for contra-argumentar, sempre com amorosidade, sempre com fraternidade. Lembrando, isso tudo que você falou, Rafa, eu também nunca tinha parado para pensar, que, poxa, Chico foi responsável por ser um instrumento para que essas mensagens chegassem até a gente. Então, nada mais justo que a gente Uhum. ser que a gente reconheça esse trabalho bendito dele e que a gente espera que ele possa, numa próxima vida, ter espaço para poder falar sobre isso que já existia no coração dele, né? Com certeza Chico era franciscano, não só pelo nome, mas com Ah, certeza. sem dúvida. Então, Sem dúvida alguma. deixa eu ver se tem mais algum comentário. Se tiver pergunta, eu vou agora focar em pergunta. Se não tiver, a Tá. gente ensina, né? Peraí que tem. Acho que pergunta não tem. Deixa eu ver. Sou vegetariana, sempre tento conversar com os amigos espíritas e eles me falam, mas Chico comia carne, aí não sei como argumentar. Esperamos que agora você consiga ter em mente como argumentar, né, nesse caso. Muita gratidão por ter encontrado vocês. Ah, que bonitinha. Aqui é a Toca dos Lobos, né, que é a Andrea. Verdade, difícil lutar em tantas frentes. Opa, peraí. O trabalho dele é imensurável em tantas vertentes, e foi através da psicografia dele que tantas verdades foram apresentadas e hoje bebemos dessa É, fonte. nossa. Só gratidão a ele, né? Isso, né, já deu, Exatamente. e o que importa fica pra lá, né? Esses pequenos detalhes assim, deixa pra lá, né? Uhum. Gente, acho E que é nós isso. vamos dar, Nath, e nós Uhum. vamos dar conta à nossa consciência e a Deus dos nossos próprios atos, não dos atos alheios. Eu não vou Exato. dar conta a Deus dos atos do Chico, de fulano, de ciclano. Eu vou dar conta dos meus próprios atos. É a minha própria consciência que é o maior tribunal do universo que vai me cobrar. Não vai cobrar os atos de fulano e ciclano, né? Então, cabe a nós aí, né? Ou assumir as nossas responsabilidades ou nos auto-enganar em desculpismos, né? Enfim. Sim. Então, que a gente possa levar esse consolador prometido aos animais, né? Como diz a Joana, Jesus era o sublime ecólogo. Então, com É certeza, isso quando aí. Jesus trouxe a noção do consolador prometido, ele não estava se referindo somente às pessoas, né? Então, assim, para fechar, Rafa, suas considerações finais. É isso, turma. Gratidão aí pela participação de vocês. Que mais essa live aqui ajude nas transformações dos seres humanos em prol dos animais. E o veganismo, a ética animal é uma conduta cristã, moral, ética, é saboroso, é alegre, é possível, é praticável, é urgente, é necessária. Os animais precisam que tomemos decisões por eles. Então, que a gente possa se unir, dar as mãos e contribuir para a libertação dos animais, humanos e não humanos também. É isso. Paz e bem. Então, a gente agradece, gente, por terem ficado até aqui. Voltamos à mesma quantidade, estávamos em 25 pessoas, voltaram todos. Então, eu fico muito feliz da gente ter feito mais um trabalho aqui pelo Move. E essa live vai ficar gravada, as duas, tá? Para que vocês divulgarem para seus amigos, para vocês exporem para os dirigentes de grupos de estudo. A gente sempre coloca as nossas lives no YouTube depois para ficar mais acessível. Aí você só precisa mandar o link. E assim, como quem não quer nada, estão falando de missionários da luz, fala alguma coisa, mostra É isso.
vai fazendo um trabalho pequenininho, vai instigando as pessoas. A gente precisa que as pessoas compartilhem esse conhecimento, não fique somente aqui entre a gente. A gente tem quase certeza, né, Rafa, que boa parte das pessoas que assistem a gente já tem consciência. Por isso que a gente precisa que isso se expanda, para que essas pessoas se tornem luzes também dentro desses meios em que elas frequentam. Então é muito importante a gente levar essa ética animal para os espaços, né? Senão isso não cresce. Nath, surgiu uma pergunta aqui, vale a pena responder, e depois a Pode gente ser encerra e você divulga a live de segunda também, que é importante. ótimo. Uhum. Então, ela pergunta aqui, qual a melhor maneira de falar em público sobre o veganismo na casa espírita? Então, primeiramente, se esse é seu desejo, ela estude bastante, colha todos os fundamentos, se prepare, como qualquer coisa que a gente for apresentar, a gente precisa se preparar, conhecer os prós e os contras e pedir autorização no espaço espírita, oferecer o tema para ser abordado. Certamente você vai encontrar um monte de não e vai encontrar alguns sims também, faz parte. Então, não desista, persevere até que você encontre um espaço para isso. E, sobretudo, se você já faz parte de uma casa espírita, que você dê o exemplo de serviço na casa espírita, o exemplo de respeito, de compreensão, para que você seja respeitada e conquiste esse espaço. E a partir daí você desenvolva, vou dizer assim, uma autoridade para poder falar desse tema. Ou se você não tem interesse em falar, mas tem interesse que outras pessoas falem, divulgue essas pessoas que estão falando no seu espaço espírita. Olha, fulano aqui, manda a palestra dele, por que a gente não fala desse tema aqui? Oferece a coordenação de doutrina da casa, aos dirigentes, né? Respeitosamente esse tema. Seja você um polo de divulgação desse tema aí no seu espaço. E persevere, não desista não. Vai ter muito não, muita pancada, muita encrenca, mas sims também ocorrerão. Uhum, com E certeza. utilize o site do Móvel. A gente tem um conteúdo imenso lá. A gente disponibiliza sempre todos os nossos slides, né? Não é nada nosso, Sim. particularmente. A gente, se quiser falar com a gente no telefone, no WhatsApp, a gente marca reuniões para te ajudar a fazer palestra. A gente faz isso há muito tempo, tranquilamente. Tá? Conta conosco. E aproveitar esse momento que tá todo mundo em casa, né, para utilizar dos meios, que é tão mais fácil. Às vezes a gente teria dificuldade de falar em público, as pessoas olhando pra gente, e agora é tão mais fácil, né? Você só vê a tela do computador, você só vê os seus slides, não vê mais ninguém. Acho que é um momento muito necessário para a gente desenvolver essa habilidade de falar, para quando as coisas voltarem a um novo normal, a gente possa falar em público com muito mais É. naturalidade, né? E o E no Sims bom sentido, a gente precisa, enquanto cidadãos que despertaram para isso, comprar essa briga, né? No sentido de a gente precisa assumir o ônus e o bônus dessa tarefa. O Uhum. Espiritismo fala muito para a gente, outros autores também, que o mal progride pela omissão dos bons. Exato. Então, quando eu vou falar sobre esse tema, eu me exponho, a Nath também, porque a gente não vai falar por nós, a gente vai falar pelos animais. Quem está sofrendo são eles. Então, o problema se eu vou apanhar, se vão me criticar, se vão dizer isso ou aquilo de mim. Se eu ficar preocupado comigo, com o meu personalismo, aí eu não vou falar, aí eu não vou persistir. Exato. Então, como a gente está dando voz a eles, por eles, para eles, então, notadamente, a gente vai receber, enfim, Uhum. vamos seguir, né? E tem a parábola dos talentos também, que fala, né, dos talentos que Deus deu pra gente. Se a gente teve a generosidade da espiritualidade de entrar nesses conteúdos, ter acesso a isso é um talento que a gente recebeu que não é nosso. Então a gente precisa não fazer como a pessoa lá da parábola que guardou, enterrou, né? O único talento que ele tinha, ele guardou, enterrou. Quando o Senhor voltou, ele não tinha apresentado nada, não rendeu aquele talento. Enquanto que outros Uhum. lucrar, aquela coisa toda, né? É, Metaforicamente, mas que usufruíram desse talento e semearam e floresceram, frutificaram corações alheios. Essa é a ideia. Então, não é porque a gente está recebendo isso que tem que ser guardado no nosso coração, mas é importante que a gente passe isso para frente, né? Esse conhecimento. exatamente. Não guardar o talento. Não Também, enterrar o talento. exato. A Fátima fez uma pergunta também, um comentário. Ó. Tá bom. Escuto dos espíritas que fomos torturadores de animais. Por isso somos ativistas e nos preocupamos.
A mas acredito gente? que tem muitos missionários também. É, que bom que, se realmente muitos foram torturadores de animais, hoje estão trabalhando por eles, né? Que bom, sinal de que estão tentando se redimir, né, e reparar o mal cometido. Então, isso precisa ser incentivado, abraçado, estimulado, para que cada um faça a sua redenção. E, sobretudo, essa é uma responsabilidade de todos, não só daqueles que foram torturadores de animais, né? Então, Uhum, toda a criatura humana tem um dever moral de exatamente. não violentar os seres não humanos, não só aqueles que tiveram seus equívocos no passado. E, notadamente, Fátima, como em toda a área, tem aqueles endividados e tem aqueles missionários. Então, não há dúvida disso, né? Com certeza. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Não sei se teve mais dúvidas, mas a gente não tá com o tempo mais curtinho, não dá para interagir, infelizmente, com todo mundo. Mas passando para divulgar também, né, que segunda-feira a gente vai ter uma live muito especial, vai ser mais uma vez um diálogo interreligioso, vai ser com um judeu muito querido, Rafael também, seu xará. E a gente vai ter esse diálogo para saber como que o judaísmo enxerga os animais, como isso está escrito, como é visto por eles, como é praticado, enfim, mais uma vez trazendo essa questão que foi o que você falou, né, Rafa? Perceber que outras crenças, outros ambientes às vezes totalmente laicos, estão falando muito mais sobre os animais do que o movimento espírita, né? Então, mostrar isso, eu acho que só tem que nos servir como exemplo de como levar isso, expandir isso dentro da nossa crença, né? Dentro de como E nós é uma praticamos. injeção de ânimo, né? É uma injeção de ânimo essa série de diálogos que a gente está realizando por aqui. Já dialogamos com um ateu em prol dos animais, com um padre católico, que é o padre Paulo César, em prol dos animais, fantástico. Com um casal da igreja adventista também, fazendo, né, um trabalho em prol dos animais. Dialogamos com um irmão da ecologia profunda, trazendo também ensinamento da ecologia profunda. Agora vai ter um irmão judeu, vegano, falando também. Então, vários horizontes fazendo o seu trabalho, né? Então, uma injeção de ânimo realmente é importante que a gente conheça essas várias maneiras aí de atuar pelos animais. É Então, bom isso. final de semana a todos. Obrigada por estarem aqui com a gente. Sigamos. Paz e bem a todos Paz e e bem. que estejamos todos juntos novamente. Tchau, gente. É isso. Tchau, tchau.